Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma manhã de domingo aqui, mais uma manhã de estudos pelo Centro Espírita André Luiz. E antes da gente começar, eu gostaria de convidar as pessoas para colocarem um copo com água. Corre lá, dá tempo da gente colocar um copinho com água para fluidificar, para a gente tomar após a nossa reunião, né? Então, já deu tempo, já dá para correr, já deu. Eu vou começar fazendo a nossa oração, enquanto o pessoal está pegando a água, a gente vai meditando aqui na nossa oração, então eu convido a todos para que a gente feche os nossos olhos, eleve o nosso pensamento a Deus, que Deus esteja nos abençoando, nosso lar, nossa casa, nesse momento, onde nós estejamos agora, no nosso local de trabalho. Abençoe a todas aquelas pessoas que não podem estar acompanhando, a todas aquelas pessoas que sofrem, a todos os nossos irmãos que precisam de amparo, que precisam das bênçãos de Deus. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Lembrando que nós estamos aqui passando por uma fase de transição, né, das lives aqui do canal, e este é o nosso último encontro aqui no canal aos domingos de manhã. Nós retornaremos em breve com as lives, assim que a gente conseguir organizar a estrutura para fazer as gravações lá no centro, né? Em um novo horário e dia que novo horário e novo dia que nós avisaremos aqui mesmo pelo canal. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhuma postagem. Também aproveita e já curte o vídeo e compartilhe o vídeo com os amigos. Então, a partir de domingo que vem, dia 3 de abril, as palestras presenciais do Centro Espírita André Luiz, que já estão ocorrendo aos domingos, às 19 horas, passarão para as 9 horas da manhã, também no domingo. E a evangelização infantil já está acontecendo, a gente já vem aqui anunciando, né? Já vem acontecendo de forma presencial aos domingos, às 9 horas da manhã. Então, os pais já podem levar as crianças lá no CEAL para que elas participem da evangelização infantil, e a partir da semana que vem, os pais levam as crianças e já podem ficar para a palestra no mesmo horário, às 9 horas da manhã. Para o nosso estudo de hoje, então, nosso estudo curtinho, como a gente vem fazendo nas últimas semanas, eu gostaria de falar sobre um tema bastante difícil e bastante sensível, né? Que é a perda de entes queridos. Para tal, Allan Kardec dedicou uma sequência de questões no Livro dos Espíritos e que vale a pena ler. Não só essa questão que nós vamos estudar hoje, mas ler todas as questões que Kardec traz lá, estão a partir da questão 934, questão 934. E por que eu falo que é um tema difícil, sensível, às vezes, da gente falar? Porque muitas vezes a gente fala de uma forma que parece simplista, e aí alguém que perdeu um ente querido pode falar assim, mas é que você nunca passou por isso, nunca perdeu alguém. Né? Então, mas dentro do Espiritismo nós estudamos exatamente nos preparando para esse momento em que nós nos separaremos temporariamente dos nossos entes queridos. Muitas vezes acontece, de repente, de surpresa, né? E a gente acaba de surpresa sem aviso, a pessoa está doente e é esperado, a pessoa já é idosa, é esperado, né? Mas quando perde alguém num acidente, um jovem num acidente, a tendência é que a inconformação venha muito grande, né? E é nesse sentido que o Espiritismo procura nos preparar as pessoas para esses momentos aí. E nos chama bastante a atenção a questão de número 936 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o seguinte: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Ou seja, como é que a dor dos que ficaram aqui são recebidas pelos nossos entes queridos desencarnados? Como que a dor é recebida por eles? E veja a resposta dos espíritos para que depois a gente analise parte por parte dessa resposta. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram queridos na terra. Mas uma dor incessante e descabida o toca de forma dolorosa.
Porque nessa dor excessiva, ele vê a falta de fé no futuro e falta de confiança em Deus. E, por consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que choram e talvez um atraso no seu encontro com eles. Então vamos analisar cada parte da resposta de uma forma um pouco mais profunda, da forma como a gente, até a profundidade que a gente conseguir no curto tempo que a gente tem aqui. Então veja, eles começam dizendo assim, olha, o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram queridos na terra. O espírito é sensível à lembrança e às saudades do que lhe eram queridos na terra. Ou seja, eles sentem a nossa lembrança, a nossa saudade. Eles sentem isso, eles recebem isso. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo da TV Tupi, de 1971, tem no YouTube, pode procurar. Pinga Fogo, Chico Xavier, tem lá por questões, tem o programa inteiro, tem tudo. Chico Xavier diz que a saudade e as boas lembranças, até mesmo o choro de saudade, e não de dor, de perda, essas fazem aqueles espíritos muito bem. Então veja, quando nós choramos, sentimos saudades, lembramos com carinho daquela pessoa que se foi, isso faz aos espíritos muito bem. Continuando na resposta dos espíritos, o próximo trechinho diz o seguinte: mas uma dor incessante e descabida o toca de forma dolorosa. Então veja, que aqui já começa um problema. A dor sem fim, incessante, inconformada, onde a pessoa deixa até de viver, se entrega à tristeza, à depressão, à dor, ao isolamento. Aquela na qual a pessoa não se recupera nunca mais, o tempo vai passando e a pessoa sempre com sofrimento, com aquela dor. Essa dor faz mal aos espíritos, dói neles também, afeta e atinge os desencarnados de forma dolorosa. Então veja, a atenção que nós temos que ter com a nossa dor da perda. Ficar sentindo pena de si mesmo porque perdemos um ente querido, isso é falta de fé, isso pode causar problema para o próprio espírito e para nós, consequentemente. E por que isso? Por que dói neles? E os espíritos respondem isso na continuação da resposta. Veja, porque nessa dor excessiva, ele, o espírito desencarnado, vê falta de fé no futuro e falta de confiança em Deus. É fácil nós confiarmos em Deus quando tudo está bem, mas quando algo dá errado, logo a gente perde a fé em Deus. Veja, uma passagem que me chama muito a atenção é do apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 18. Paulo escreve assim: por tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Por tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Veja que o apóstolo não falou para a gente dar graça só pelas coisas boas. Não falou para a gente dar graça só quando nós estamos felizes. Não falou para a gente dar graça só quando está tudo bem. Ele diz, por tudo dai graças ao Senhor. Ah, mas é tão fácil, é tão difícil de perder um ente querido, um pai, uma mãe, um filho, é muito difícil essa hora. Sim, é muito difícil, nós sabemos disso. Talvez seja a coisa mais difícil que temos que passar aqui na Terra, enquanto ainda estamos aprendendo sobre a vida e a morte. Esse momento é doloroso mesmo. Mas seguindo a recomendação do apóstolo Paulo, de dar graças por tudo, começamos a refletir sobre a vontade de Deus. Se morreu novo, dai graças ao Senhor, porque retornou à pátria espiritual mais cedo, saiu daqui desse planeta de provas e expiações, cheio de dor, cheio de problema, retornou à pátria espiritual. Se morreu mais velho, dai graças ao Senhor, porque pôde viver a sua vida aqui na Terra e aprender a evoluir um pouco mais, teve a chance de evoluir um pouco mais.
se teve uma morte rápida, instantânea, num acidente, dai graças, porque não teve que sofrer, não passou pelo sofrimento, pela dor. Ah, mas e se adoeceu? Ficou muito tempo acamado antes da morte, um sofrimento, um estado de uma doença muito grave, ou sofreu um acidente e ficou lá num estado vegetativo ou semi-vegetativo. Dai graças ao Senhor, porque não só ele teve a chance de evoluir com essa sua condição, mas nós também tivemos a chance de ajudar aquele que precisou naquele momento, de cuidar dele, e tivemos a nossa chance também de evoluirmos. Finalizando a resposta dos espíritos, eles concluem dizendo que a falta de fé em Deus, e por consequência, vem nisso a falta de fé em Deus, e por consequência, um obstáculo ao adiantamento dos que choram, e talvez um atraso no seu reencontro com eles. Veja, a que encontro os espíritos estão referindo? Será que um dia nós iremos encontrar com as pessoas que já morreram? Com os nossos entes queridos que já morreram? Claro que sim. Os laços da família espiritual não se rompem com a morte do corpo físico, o afastamento é temporário. E a possibilidade de encontro existe não só na vida espiritual. Os entes queridos nos visitam também. Nos visitam em datas especiais, em comemorações, em ocasiões especiais. Nos visitam nos nossos sonhos. Quando nós dormimos, o nosso espírito se desloca, sai do corpo. Está lá no livro dos espíritos também. Sai do corpo e entra em contato com seres espirituais, com seres desencarnados. E nesses encontros, nós podemos sim encontrar com o nosso ente querido através do nosso sonho. Mas veja, é preciso que nós estejamos prontos para receber a visita. Veja o que dizem os espíritos. Chorar demais, lamentar demais, sofrer demais é um atraso ao nosso encontro com eles. Afinal, a espiritualidade não vai permitir que o espírito do nosso ente querido venha aqui nos encontrar, venha encontrar um ente que está aqui em sofrimento, em lamentação. Imagina como que esse espírito vai ficar depois de ver o sofrimento da mãe encarnada, do filho que está aqui encarnado, inconformado com a sua partida, com a sua morte, com o seu desencarne. Vai voltar lá para lá mal, e aí a espiritualidade não vai permitir isso. A gente precisa estar bem aqui, estar apto a eventualmente poder receber a visita deles. A primeira coisa, estar apto. Ter o merecimento também, mas primeira coisa é estar bem, estar apto, esperar, ter paciência. Lembrando que isso não é uma regra, né? Mas de qualquer forma a gente um dia vai encontrar com as pessoas. Para a gente finalizar, Kardec faz a seguinte analogia. Imaginemos dois prisioneiros que cumprem penas juntos na mesma cela. Com o passar dos anos, os dois ficam muito amigos, mas eis que chega o dia de um deles ser libertado. Que alegria, né? Como é que o outro, aquele que ficou, deveria se sentir sobre a libertação do amigo? Ele deveria ficar feliz porque o amigo está sendo libertado, está saindo da cadeia, do cárcere, da prisão? Ou ele deveria ficar triste porque não terá mais a companhia na cela? Veja, é óbvio que ficar triste pela liberdade do companheiro é egoísmo, seria ser egoísta. O que ficou deveria, ao contrário, se encher de esperança de um dia também ser libertado e também reencontrar o seu amigo tão querido num lugar muito melhor, não mais na cadeia, num lugar muito melhor. Assim também é a questão espiritual. Nós não devemos lamentar, chorar, ficar cheio de dor, de amargura, com falta de fé em Deus, quando um de nossos entes queridos se libertam aqui da esfera terrestre, aqui, se liberta da carne. Porque todos nós vamos passar por esse processo de morte, e um dia todos nós nos reencontraremos. Que Deus possa consolar o coração de todos aqueles que perderam seus entes queridos por qualquer motivo, principalmente agora na pandemia, né? Mais de 650 mil mortes.
levadas pela doença, pelo coronavírus, que nós possamos nos lembrar sempre de ter fé em Deus, na providência divina, que sempre faz o que é melhor para cada um de nós. Que Jesus nos abençoe a todos, tenham todos um excelente domingo. Quem não colocou a água para fluidificar no começo da reunião, pode colocar agora, faz uma oração, toma junto com a família. E eu espero encontrar todo mundo lá no Centro Espírita André Luiz, presencialmente nos domingos, às 9 horas da manhã. Que Jesus os abençoe a todos, tenha todos um ótimo domingo.